Olá, boa noite Estela. Boa noite, Mauro, uma boa noite a você. Seja bem-vindo ao Rede TV News. A CPMI dos atos golpistas recebe 48 pedidos de quebra de sigilo de celulares, entre eles do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, está nessa lista. E você vai ver também. Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia ex-vereador Gabriel Monteiro por desacato a ex-comandante da Polícia Militar. Monteiro está preso desde o ano passado, acusado de estupro. Preços dos combustíveis têm redução nas bombas. Em alguns lugares, o etanol fica até 20 centavos mais barato. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília, já recebeu pedido para ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro. A CPMI, criada há 2 dias, tem recorde de requerimentos protocolados até agora. São quase 450. São pedidos da base aliada e da oposição. A maioria dos requerimentos pede a convocação de militares e autoridades que tinham alguma ligação com o esquema de segurança previsto para o dia 8 de janeiro. Se os pedidos de convocação forem aprovados, todos serão obrigados a comparecer à CPI. Para ouvir Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos atos golpistas, são 4 requerimentos. O senador petista Rogério Carvalho pediu a quebra dos sigilos dos celulares de Jair Bolsonaro e do ajudante de ordem do ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Cid. O ex-presidente Bolsonaro está na minha lista e na lista de todos os brasileiros que querem ver esse episódio de 8 de janeiro publicamente revelado, toda a sua crueldade com o povo e com a democracia brasileira. A CPMI foi instalada na quinta-feira, quando foram escolhidos os 16 titulares e 16 suplentes. A presidência está com o deputado Arthur Maia. Como vice, ficou o senador Cid Gomes e a relatoria com a senadora Elisiane Gama. Hoje, ela usou as redes sociais para dizer que vai atuar para mostrar em detalhes os capítulos que envolvem o dia 8 de janeiro. As reuniões da CPMI devem ocorrer toda quinta-feira em uma sala ali no Senado Federal. Os primeiros requerimentos devem ser votados nesta próxima reunião. Enquanto isso, titulares e suplentes se debruçam em documentos, dados e informações, se preparando para o dia em que os depoimentos começarem. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o ex-vereador Gabriel Monteiro por desacato ao ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Ibe Silva Pereira. Segundo a denúncia, entre outubro de 2019 e janeiro de 2020, Gabriel Monteiro fez imagens do coronel não autorizadas, insinuando o envolvimento do militar com traficantes. Em julho do ano passado, ele já havia sido condenado pela Justiça a pagar indenização de 40 salários mínimos ao oficial por insinuações levianas. Gabriel Monteiro está preso desde novembro do ano passado, acusado de estuprar uma mulher. Ele nega o crime. O preço médio do litro da gasolina recuou 3,68% essa semana e foi vendido a R$ 5,26 nos postos de combustíveis. O etanol também apresentou queda parecida, de 3,75% em relação à semana anterior. O litro saiu da bomba a R$ 3,84 em média em todo o país. Essas informações são da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. E olha, quem sonha em ter um negócio próprio sabe que a burocracia deixa o processo mais lento, né? Mas no Recife, o empreendedor tem menos motivos para reclamar. Juliana é jornalista e por mais de 15 anos exerceu a profissão. Há 3 meses decidiu empreender, abriu uma doceria e está bem animada com o novo negócio. A gente começou como MEI há 3 meses, mas 1 mês depois a gente já precisou migrar para microempresa, que foi um processo muito tranquilo e a gente está aí nesse desafio que é empreender, né? O tempo médio para abrir uma empresa no Brasil é de 1 dia e 2 horas, mas no Recife esse processo é bem mais rápido. Empreendedores como a Juliana e a Dona Lu levam em média 2 horas para abrir um novo negócio. A capital pernambucana e Aracaju, em Sergipe, são as mais velozes com relação à abertura de novos negócios. Os dados são do painel Mapa de Empresas, divulgado pelo governo federal.
Esta contadora explica que recursos tecnológicos contribuíram para acelerar o processo de abertura de uma empresa. Hoje existe uma opção para o contribuinte abrir um CNPJ na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, que é o processo automático. Para que esse processo automático possa ser utilizado, se faz necessário que o empresário possua a conta Gov ou um certificado digital pessoa física. Essa conta Gov hoje é muito utilizada por nós cidadãos para baixarmos aplicativos tipo CNH digital, carteira de trabalho digital também. Então, a maioria dos contribuintes possuem e, de fato, conseguimos esse CNPJ em até 2 horas. De acordo com a Prefeitura do Recife, as ações da administração municipal voltadas para a desburocratização nos últimos 12 meses geraram uma redução de 94% do tempo médio de registro de empresas na cidade. E já que a burocracia diminuiu, o desafio maior é com relação à manutenção do negócio. Entender o mercado consumidor, que é cada vez mais complexo, entender também o produto, a complexidade do produto, ou pelo menos algo que diferencia esse produto do mercado, e entender também a viabilidade econômica, ou seja, qual a composição de custo do produto, do negócio, qual a expectativa de resultado financeiro daquela empresa, para que no final, para abrir o negócio seja interessante e para que ele também se mantenha sustentável do seu ponto de vista financeiro. O Supremo Tribunal Federal validou por maioria um decreto do governo Fernando Henrique Cardoso que permite a demissão sem justa causa. Na época, o decreto retirou o Brasil da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que proíbe esse tipo de demissão. Como o decreto não passou pelo Congresso, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura acionou o Supremo. Depois de 25 anos de julgamento, hoje o Supremo concluiu que é preciso da autorização do Legislativo para que o Brasil saia de tratados internacionais. Mas essa regra só vale em casos daqui para frente. Com isso, o decreto de Fernando Henrique foi mantido. Está preso o homem que confessou ter assassinado um motorista de aplicativo em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Ele chegou a ser solto na audiência de custódia, mas o Ministério Público recorreu e a Justiça mudou a decisão. Arthur Leonardo Loff, de 24 anos, foi localizado na casa dos avós em um condomínio de alto padrão em Esmeraldas, na Grande Belo Horizonte, e não resistiu à prisão. Ele foi solto na quinta-feira, após audiência de custódia, em que assumiu ter assassinado com 3 facadas o motorista de aplicativos Ronieli dos Santos Rodrigues. O crime foi durante uma corrida na madrugada da última terça-feira em Ribeirão das Neves. Apesar de ter passagem por tráfico de drogas e ser detido com o celular da vítima, Arthur foi solto para responder pelo latrocínio em liberdade. A decisão revoltou a família e colegas que fizeram manifestações e carreatas. Ronieli tinha 35 anos, era caminhoneiro e completava a renda como motorista de aplicativo. Ele deixou esposa e 4 filhos. A Polícia Civil segue investigando o caso. Agora o esporte. Para falar de velocidade, um brasileiro de 26 anos tem chamado a atenção nos Estados Unidos na principal competição de drift do mundo. Ele é considerado um prodígio da categoria. Novato na Fórmula Drift, Diego Iga chega para disputar o campeonato após ser o principal nome do esporte aqui no Brasil. E esse status não é à toa. Foram ao todo 8 títulos no Super Drift Brasil, além de um segundo lugar no King of Nations e um prêmio do Capacete de Ouro em 2019, que está entre as principais honrarias do Brasil para o esporte motorizado. E claro, ele demonstra na pista toda a habilidade que tem. Neste final de semana, a adrenalina é em Orlando, na Flórida, pela terceira etapa da Fórmula Drift. Ao longo das baterias desta sexta, se credenciou para disputar o troféu, já que ele se classificou entre os 32 melhores do dia. Ao todo, 35 participantes tentaram entrar nos confrontos finais. Além disso, Iga foi o melhor posicionado entre os novatos, somou 84 pontos e ficou em 27º lugar. Agora é torcer para que ele represente muito bem nosso país nas pistas americanas.
Olha só que legal, um professor pernambucano recebeu um prêmio internacional por um projeto de leitura em escolas públicas. O trabalho do educador tirou a literatura de dentro das salas de aula e ganhou as estradas com uma biblioteca itinerante. Machado de Assis, Ruth Rocha, Manuel Bandeira, Monteiro Lobato. Autores clássicos da nossa literatura que podem ser encontrados neste trailer. O professor de português Glaucio Ramos montou uma verdadeira biblioteca sobre rodas, com mais de 5.000 livros. As obras foram todas doadas. À frente do projeto Leitura na Esquina, ele circula com a biblioteca itinerante por escolas do município do Paulista, na região metropolitana do Recife. A ideia rendeu ao professor o primeiro lugar do Prêmio Ibero-Americano de Liderança Social, no México. Foi um presentaço que a vida nos concedeu, né? Foram 15 países que se inscreveram, 150 projetos, e o nosso ganhou em primeiro lugar na categoria de projetos em desenvolvimento. Então isso nos deu assim, uma repercussão internacional, um apoio também internacional para o projeto, e a partir dele a gente já conseguiu fazer outras ações. Por exemplo, a gente faz implantação de salas de leitura. Aquela escola que não tem biblioteca, a gente implanta salas de leitura. As crianças podem ficar com os livros por até 15 dias. Depois, o professor volta, recolhe as obras emprestadas e o trailer segue para outra escola, levando muito conhecimento por meio da leitura. A literatura tem um poder imenso de transformar vidas, né? Quem já leu um bom livro, você nunca sai da mesma forma quando você lê um livro. Assim também as crianças. Quando você oportuniza a criança a leitura, você está alimentando esse imaginário da criança, nesse mundo ficcional que é importantíssimo. E quem lê é livre, né? Tem poder de escolha e consegue ler o mundo criticamente. E um estudo pretende acabar com a necessidade de doadores para transplante de órgãos. Os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais usam uma impressora 3D para criar pequenos órgãos em laboratório. Os pesquisadores do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG contam com 2 bioimpressoras. Os aparelhos são capazes de reproduzir miniaturas de órgãos. Esta é de um fígado humano. Se a gente fizer manualmente, a gente não consegue reproduzir com detalhes a estrutura da microarquitetura do órgão. E na bioimpressora a gente consegue reproduzir essa arquitetura e assim a função do órgão. O processo começa com a escolha do modelo de um órgão a partir de um banco de dados na internet. Imagens de exames de tomografia também podem ser usadas. Nesta impressora, o trabalho de reprodução é feito com uma seringa computadorizada. Já esta outra utiliza luz azul. Por enquanto, os pesquisadores usam a bioimpressora para reproduzir fígados e peles sintéticas com alguns milímetros ou centímetros. A ideia nas próximas etapas é aumentar as dimensões até chegar no tamanho real dos órgãos humanos. Uma das promessas da pesquisa, que começou há 8 anos, é reconstruir um órgão doente com células do paciente e, com isso, eliminar a necessidade de doação para transplante. A gente tem que mimetizar, diferente dos mini-órgãos que a gente produz hoje, por exemplo, a vasculatura, porque a gente vai ter que irrigar esse órgão com sangue. Então, a gente tem que reproduzir também esses vasos e essas artérias. Esse é um dos desafios. O projeto é desenvolvido pela Rede Mineira de Engenharia de Tecidos e Terapia Celular, criada com o apoio da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Com a tecnologia, será possível também reduzir o uso de animais nos estudos científicos. Sem essa tecnologia, por exemplo, a gente estaria usando hoje muito mais animais em pesquisa. Então, atualmente, a gente já usa muito menos animais e tem abolido a utilização de animais para muitos testes utilizando essa pesquisa. Começou hoje em São Paulo a 18ª edição da Virada Cultural. Esse evento vai até amanhã, com mais de 500 atrações gratuitas em todas as regiões da capital. O papai Alexandre está fazendo questão de aproveitar a programação junto da Ava. É a primeira virada da pequena, sim. A primeira vez. E a gente veio aqui hoje e amanhã pretende ir no Beatles. Beatles para crianças. Rock and roll para crianças e também para adultos, né? Dança, música, teatro, literatura, fotografia e circo. Essas são apenas algumas das formas artísticas que o público pode encontrar por toda a capital paulista nesses 2 dias de virada cultural. Neste ano, a Prefeitura de São Paulo investiu cerca de 40 milhões de reais no evento. São esperados mais de 3,5 milhões de pessoas nos 2 dias, que devem movimentar cerca de 400 milhões de reais na economia da cidade.
Está muito bem planejado e organizado. A gente tem uma expectativa das pessoas poderem se divertir e marcar a cidade de São Paulo mais uma vez com um grande palco mundial da cultura nessa virada. A gente está muito tranquilo com relação a toda a organização e a gente vai com certeza ter aqui, após o evento, na avaliação positiva, porque toda a equipe da Prefeitura e do Governo do Estado muito empenhado para fazer uma boa virada cultural. Isso engana quem pensa que a virada cultural tem programação só para os adultos. Tem também muitas atividades para os pequeninos, como por exemplo aqui na Praça Monteiro Lobato, na zona oeste de São Paulo, onde acontece uma interação entre o corpo e a natureza. A gente atua na virada cultural desde o comecinho da virada, sempre trabalhando nos parques, né? Para de verdade trazer a arte para esse cotidiano, a arte em qualquer lugar e essa experiência de que qualquer pessoa pode dançar. A Fernanda é mãe da Mia e reforça a importância de trazer a pequena em atividades assim. Quando a gente costuma levar, assim, desde pequenininho, eles já vão se familiarizando, né, com essa arte, e que eu amo muito e que para mim é muito bom estar com ela assistindo um espetáculo de dança. Esse ano, a virada cultural tem mais de 12 palcos espalhados por toda a cidade, 3 a mais do que no ano passado. E terá shows de grandes nomes da música brasileira, como Alceu Valença, Roberta Miranda, Ana Vitória, Glória Groove e Isa. A programação completa da virada cultural você confere no site oficial do evento. A AVA, por exemplo, aprovou a atividade. E agora a gente vê ao vivo como é que está a virada cultural no centro de São Paulo. Quem está lá é o repórter David Diogo. David, uma boa noite para você. Como é que está a situação por aí, né? Quem que já passou por esse palco, o que vem a seguir? Boa noite, Estela, Mauro e a todos que nos acompanham. Pois é, Estela, neste momento está um intervalo aqui no palco Anhangabaú. Agora há pouco se apresentou a banda de reggae, né, que tem um maior sucesso aí de visibilidade, enfim. Inclusive, essa banda, né, Baianos, eles se apresentaram agora há pouco, mas quem também teve aí a abertura, né, dos trabalhos nesse palco foi a cantora Glória Groove, que animou o público com os seus maiores sucessos, entre eles Queda, Vermelho e Leilão. Os shows seguem até amanhã, às 9 da noite, ou seja, tem muita atração que vai passar por aqui. Entre eles, a cantora, compositora e instrumentista Josiá, que será a próxima atração. Filhos da Bahia, com a participação especial de Carlinhos Brau, Reinaldinho, Tonho Matéria. E ainda tem na programação o cantor Alceu Valença e, para encerrar, a cantora Isa. Esta área do Vale Anhangabaú tem capacidade para comportar 60 mil pessoas e, para isso, a segurança ela foi reforçada. Muitos empreendedores estão aproveitando para faturar o que movimenta a economia. A 18ª edição da Virada Cultural conta com mais de 500 atrações espalhadas por toda São Paulo e para todas as faixas etárias. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. Rede TV News volta na segunda-feira, às 7h20 da noite. Tenha um ótimo domingo. Tchau, tchau.